Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Após reunião realizada nesta sexta-feira, dia 3 de março, o Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa, capital da Paraíba, definiu que a tarifa dos ônibus municipais terá aumento de 30 centavos a partir deste domingo, dia 5 de março. Com a decisão, o valor passa de R$ 4,40 para R$ 4,70. O valor proposto pelo Conselho foi aprovado por 12 votos a 1. A ata da reunião irá para a Câmara e Prefeitura de João Pessoa para que a decisão seja formalizada e publicada no Diário Oficial. Em entrevista ao coletivo Expedito Leite Filho, o superintendente da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa disse que a frota de ônibus do município ganhará 40 novos coletivos em breve, melhorando o sistema. Também teremos aumento lá na região de Brasília. A ANTT autorizou o reajuste de 12% para o transporte semiurbano do entorno do DF, também a partir deste domingo, dia 5 de março. Mas além de aumento na tarifa, também teremos uma redução. O valor da tarifa de ônibus da cidade de Araucária, na grande região de Curitiba, no Paraná, terá mais uma redução. A Prefeitura informou na quinta, dia 2 de março de 2023, a oitava queda no preço da passagem dos coletivos desde 2018. Atualmente, os usuários do transporte público coletivo de Araucária pagam R$ 1,50 para utilizar o serviço, mas a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de março, a tarifa cobrada será de R$ 1,25. A gratuidade aos domingos com o cartão do uso de transporte continua valendo. Os ônibus da cidade oferecem aos passageiros integração gratuita com o sistema metropolitano de transporte via terminais da cidade. Os estudantes têm direito ao cartão Educarte e não pagam passagem no trajeto casa-escola. Os pais das crianças também têm direito à gratuidade se devidamente cadastrados. Inaugurada em 1974, a Ponte Rio-Niterói comemora 49 anos neste sábado, dia 4 de março, sendo considerada a maior da América Latina e uma das 15 maiores do mundo. A estrutura, um marco da engenharia brasileira, é uma das principais conexões entre a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, a região dos lagos e o litoral norte fluminense, e levou 5 anos para ficar pronta. A ponte possui um maior vão central em viga reta contínua do mundo, tendo 300 metros de comprimento e 72 metros de altura, totalizando 1.152 vigas. Sobre ela circulam cerca de 150 mil veículos todos os dias. De acordo com a Ecoponte, concessionária do grupo Eco Rodovias, responsável pela ponte, somente em 2022, 54 milhões de veículos trafegaram pelas pistas da estrutura. O número representa 25% da população brasileira. Para nós, é um orgulho administrar uma das grandes obras da engenharia nacional e saber que já contribuímos sobremaneira para o seu desenvolvimento. Desde que assumimos a concessão da Ponte Rio-Niterói, fizemos expressivos investimentos na sua infraestrutura, fundamental para a modernização de uma das vias mais importantes do estado do Rio de Janeiro, diz o diretor superintendente da Ecoponte, Júlio Amorim. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse no dia 3 de março de 2023, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, que existe um projeto em licitação para conectar a Baixa dos Sapateiros ao metrô através de passagem subterrânea. E estou concluindo a licitação do projeto executivo e, quando estiver pronto, eu vou levar o metrô para o Barroquinha. A pessoa poderá descer no Campo da Pólvora e ter acesso ao centro da cidade rapidamente, disse o prefeito. A área sofre com projetos que integram a região a espaços gerais, porque é importante a criação das passagens subterrâneas, com esteiras rolantes que passam interligar o metrô ao local de comércio. O prefeito acredita que o bairro precisa de novidades e a falta de investimentos em criatividade comerciária prejudica a atrativa ao centro de comércio. De acordo com Reis, é necessário dar um conjunto de estímulos fiscais para a região, já que os comerciantes também precisam se reinventar para atrair mais pessoas ao local. A decisão anunciada nessa semana pelo governo do estado de São Paulo
de tornar livre e não mais obrigatório o uso de máscaras no transportes coletivos tornou-se válida a partir da publicação neste sábado, dia 4 de março de 2023, de decreto do governo Tarcísio de Freitas. O texto determina a revogação do inciso 1 do artigo 2 no decreto número 65.897 de 30 de julho de 2021, que prevê o uso de máscaras de proteção facial nos espaços de acesso ao público localizados no território estadual. O decreto vem acompanhado de recomendação do Comitê de Saúde, justificando o motivo da liberação do uso de máscaras contra a Covid-19 no transporte público coletivo, em ônibus, trolebus, trens, metrô, monotrilho, estações, paradas, terminais e outras estruturas. O texto explica que foi tomada a decisão de sugerir a suspensão de obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público estadual, em reunião do Conselho Gestor da Secretaria de Estado da Saúde realizada na quinta-feira, dia 2 de março. O texto, no entanto, faz recomendações ao destacar que, mesmo com a revogação da obrigatoriedade, é especialmente importante o uso nas seguintes situações: pessoas com mais de 65 anos de idade, pessoas com alguma imunodeficiência, pessoas com comorbidades e pessoas com sintomas respiratórios. Partiu por volta das 5 horas e 30 minutos da manhã deste sábado, dia 4 de março de 2023, da garagem da Itapemirim Caiçara, agora administrada pela Suzantu, em Santo André, em São Paulo, o primeiro ônibus que marca o retorno das operações da tradicional companhia rodoviária. O Diário do Transporte esteve acompanhando a saída do coletivo e conversou com o motorista Francisco Carlos Alves, que já trabalhou por 10 anos na aviação Itapemirim, ainda na administração da família de Camilo Cola, o fundador da empresa, e agora está neste retorno. O profissional também atuou em grandes empresas como a Gontijo e a Cometa. O motorista diz que parece que é a primeira vez que ele atua no setor rodoviário devido à emoção, mas na verdade desde os anos 80 o motorista já comanda modelos rodoviários. O primeiro ônibus de prefixo 50-126 é um Marco Polo Paradiso de 2 andares, com categoria leito na parte inferior e semileito na parte superior. O modelo é Paradiso New G7 1800 Double Decker, com configuração mista, sendo 48 poltronas semileito no piso de cima e 9 lugares leito no piso de baixo, inclinação de 162 graus. Nesta viagem, a Itapemirim dará um kit lanche, o que se repetirá nas outras 3 linhas que deve colocar em operação ainda nesta semana. Os horários diários previstos são: de partindo de São Paulo são 7 horas da manhã, meio-dia e 15 e 11 horas e 45 minutos da noite. E partindo de Curitiba os horários são 10 horas da manhã, 5 horas da tarde e também 11 horas e 45 minutos da noite. O Diário do Transporte conversou também neste sábado com Claudinei Brogliato, diretor-presidente da Itapemirim, que afirmou que o objetivo agora é crescer e, como já permitido pela justiça, ir assumindo as linhas. Finalmente, o momento que tanto torcemos finalmente chegou. A volta da Itapemirim Caiçara. Os 110 ônibus novos do BRT Rio começaram a operar na quarta-feira, dia 1º de março, e reduziram intervalos em até 70% no corredor Transcarioca. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 2 de março, pela Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Transportes e da MOB Rio. Segundo a administração municipal, com o remanejamento dos ônibus que operavam no Transcarioca, os intervalos do Transoeste também diminuíram em até 60%. Em nota, a SMTR relaciona as linhas com as maiores reduções. A linha que teve a maior redução foi a 40, que liga o bairro Madureira ao terminal Alvorada no serviço expresso. O tempo de espera dos passageiros agora é de apenas 6 minutos, contra os 20 antes da chegada dos novos ônibus. A frota da linha aumentou de 6 para 17 carros. Ainda no corredor Transcarioca, as linhas 42, Galeão Manassés Parador e 46, Penha Terminal Alvorada Expresso, tiveram uma redução de 60% nos seus intervalos, de 20 para 8 minutos e de 15 minutos para 6 minutos, respectivamente. No corredor Transoeste, o planejamento para a frota
de passageiros da linha 13 Mato Alto Terminal Alvorada Expresso aumentou de 7 para 17 articulados. Com isso, o intervalo reduziu em 60%. Já na linha 25 Mato Alto Terminal Alvorada Parador, estão circulando 10 carros a mais. Agora são 22 veículos, diminuindo em 50% os intervalos. Os ônibus foram comprados pela Prefeitura por licitação e fazem parte da aquisição de 561 novos ônibus. Até o final de março de 2023, já contando com os 110 coletivos, mais de 215 veículos vão operar gradativamente. Até o mês de dezembro deste ano, outros 270 veículos deverão ser entregues. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro tem neste ano de 2023 o terceiro maior orçamento do poder público, com 2,9 bilhões de reais, ficando atrás somente de educação, com 8,8 bilhões de reais e saúde de 7 bilhões de reais. A maioria dos recursos para os transportes em 2023 no Rio de Janeiro vai ser empregada para a compra pela Prefeitura de novos ônibus para o sistema de BRT, que deve receber cerca de 1,4 bilhão de reais. Por meio de licitação foram adquiridos 561 ônibus articulados comprados pela Mob Rio, empresa da Prefeitura que opera o sistema de corredores. A empresa líder, operadora de transporte rodoviário no Nordeste brasileiro, adquiriu seus primeiros ônibus Marco Polo G8 Double Decker. A aviação comemora 60 anos de atividade. Um dos veículos homenageia o fundador da empresa, Manuel Barbosa Lima, falecido há um ano. Outro, branco e vermelho, foi pintado no modelo retrô. O diretor de operações comerciais para o mercado interno e de marketing da Marco Polo, Ricardo Portolan, afirma que, mais do que fornecer um ônibus, a fabricante vivencia uma experiência única, fortalecendo a parceria e prestando uma homenagem a um dos líderes mais expressivos do setor de transporte de passageiros do Nordeste brasileiro. Para nós, é uma honra poder participar deste momento histórico, enfatizou Portolan. Um dos Paradisos G8 1800DD, desenvolvido para a líder, tem pintura nas cores preto e vermelho, com destaque para a logomarca da empresa. Traz o nome do fundador, Manuel Barbosa Lima. A carroceria possui o número 22222, em alusão à data do falecimento de Manuel, que ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2022. De acordo com a Marco Polo, os novos ônibus da líder são os primeiros do Piauí com configuração diferenciada nos pisos inferior e superior. No piso inferior, são 6 poltronas-leito, cama e 3 poltronas-leito, todas com porta-copos, tomadas USB individuais, piso amadeirado, geladeira elétrica, monitor de LCD e sistema de DVD. O piso superior conta com 48 poltronas semileito, com apoio para as pernas, porta-copos e tomadas USB, itinerário eletrônico, 4 monitores de LCD, DVD e geladeira. O veículo é equipado ainda com faróis Full LED, sistema de ar-condicionado, interfone, sanitário, janelas panorâmicas, sistema de rastreamento para maior segurança dos passageiros. Manuel Barbosa Lima Filho, diretor da Líder, afirma que as aquisições dos primeiros G8 do Piauí reforçam a política da empresa de operar uma frota com baixa idade média, assegurando maior conforto aos passageiros na busca da excelência de serviços com cabine mais espaçosa, 3 classes de assentos e dessa vez trazendo para o Piauí a novidade do serviço leito-cama. A Líder, empresa de ônibus genuinamente piauense, se destaca pela história de sucesso e superação comandada por Manuel Barbosa Lima, empreendedor que criou os caminhos para a evolução e desenvolvimento do setor de transporte de passageiros do Piauí. A Eletra, a empresa brasileira de tração elétrica, sediada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, apresentará ao público do Distrito Federal em março um de seus maiores recentes lançamentos, o E-Bus de 12 metros. É um ônibus 100% elétrico, inteiramente produzido no Brasil com tecnologia nacional e participação de algumas das principais empresas de transporte público sustentável do país. O lançamento será durante o Simove Brasília e Dia da Mobilidade Elétrica, nos dias 7 e 8 de março de 2023, a partir das 9 horas da manhã, no Brasil 21 Convention. O E-Bus de 12 metros tem colaboração da Mercedes-Benz, WEG e Caio.
foi produzido com tecnologia de tração elétrica e integração de sistemas Eletra. Eles circularão pelas ruas de Brasília e poderão ser conhecidos pelos participantes do Simove DF e autoridades convidadas. O E-Bus 12 metros fazem parte de um portfólio de 5 novos ônibus elétricos que serão apresentados em 2023, todos produzidos no Brasil. Segundo Milena Romano, presidente da Eletra, a empresa está preparada para atender a demanda por eletrificação de frotas de transporte público em qualquer cidade do Brasil ou do exterior. Nossa meta é nos posicionar no mercado como a maior montadora de ônibus elétricos da América Latina. Para enfrentar esse desafio, a Eletra transferiu em 2022 toda a sua operação para uma ampla área industrial de 27 mil quilômetros quadrados, no quilômetro 16 da Via Anchieta. Na nova fábrica produzirá 1.800 ônibus elétricos por ano, ou 150 por mês, podendo ampliar essa capacidade em até 50% conforme a demanda. A ANTT atende a pedido de 21 empresas para operação de transporte rodoviário interestadual em regime de fretamento. Confira na tela as seguintes empresas. A Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT autorizou nesta sexta-feira, de acordo com a publicação do Diário Oficial, 21 empresas de ônibus para prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. Os passageiros que utilizam a linha 884 Bicanga Terminal de Laranjeiras reclamam da falta de ônibus e da lotação nos coletivos que operam no trecho. A linha está usando um novo percurso em direção ao Parque Caminho do Mar em Bicanga, na cidade de Serra, na região metropolitana de Vitória, aumentando com isso o número de passageiros sem a presença de mais coletivos circulando, causando atrasos e superlotação. Os moradores da região relatam, através das redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativos, a luta diária que é embarcar e seguir viagem nos coletivos lotados, já que a viagem, que antes durava cerca de 40 minutos, vem sendo feita com até 1 hora e podendo chegar a 1 hora e 30 minutos. Os clientes do sistema Transcol pedem mais ônibus na linha para que se evite atrasos em seus compromissos, já que muitos ônibus seguem lotados e eles são obrigados a esperar uma nova condução. A Ceturb ES, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, que é responsável pelo transporte na região, ainda não se manifestou sobre o assunto, até a publicação desta reportagem. A Prefeitura de Leopoldina, no interior de Minas Gerais, informou na tarde da última quinta-feira que realizou uma vistoria em 10 ônibus das empresas Bassamar e Leopoldina Tour. De acordo com o prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz, as duas empresas de ônibus estarão a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de março, assumindo o serviço de transporte coletivo urbano no município em caráter emergencial. O prefeito e um dos grupos de vereadores estiveram de perto analisando o processo de verificação dos ônibus que estarão circulando na cidade no período até que seja realizada uma licitação para o transporte municipal. O governo ainda não deu detalhes de como será o processo de licitação e nenhum prazo. Até lá, os moradores estarão se deslocando entre os bairros com um novo serviço que será prestado pelas duas empresas de ônibus. Inicialmente, a nova concessão será de 6 meses e 10 ônibus estarão circulando à disposição da população. As passagens custarão R$ 3,50 e as principais rotas serão mantidas. Assim que a Câmara de Vereadores aprovar o projeto que autoriza a nova concessão do transporte público, sancionarei o texto e assim restabeleceremos a normalidade. A previsão é que isso ocorra até a próxima segunda-feira. Neste momento, 10 veículos vão garantir a condução adequada. Também vamos garantir uma passagem com um preço justo para o nosso povo de R$ 3,50, disse o prefeito Pedro Augusto. O Espírito Santo do Pinhal, cidade do interior paulista com 45 mil habitantes, após dificuldades para realizar o processo de licitação para o transporte coletivo municipal, volta a buscar a contratação de empresa para assumir o sistema em caráter definitivo. Neste sábado, dia 4 de março de 2023,
A Prefeitura publicou o aviso de pregão eletrônico com data para recebimento das propostas do dia 6 de março até 17 de março de 2023, data de início da sessão de disputa de preços. O edital estará à disposição a partir de segunda-feira no site www.pinhal.sp.gov.br e www.bll.org.br. Em fevereiro de 2020, portanto, há 2 anos, a Prefeitura lançou a primeira licitação para o transporte coletivo municipal. O transporte coletivo, então responsabilidade da empresa Tuga Viação Guaxupé Limitada, teve a concessão encerrada oficialmente em junho de 2016, após 20 anos de contrato. Desde então, os serviços vinham sendo prestados em caráter emergencial. Em abril de 2020, a Prefeitura precisou marcar nova data para o certame, publicando novo aviso de licitação com a sessão de abertura das propostas marcadas para as 9h10 da manhã do dia 16 de junho. Nessas 2 oportunidades, a Prefeitura declarou as licitações desertas. Por causa disso, a administração municipal decidiu abrir processo de chamamento público para compor processo de contratação emergencial de transporte coletivo pelo prazo de até 180 dias em caráter urgentíssimo. A publicação saiu na edição do Diário Oficial do Estado no dia 13 de agosto de 2020. A Aviação Itupeva Limitada foi a empresa contratada para a prestação de serviço do transporte coletivo municipal, válido por 180 dias. A empresa assumiu a operação no dia 17 de agosto de 2020, em substituição à antiga operadora, a Aviação Guaxupé, com a tarifa de R$ 3,35. Com o fim do contrato com a Itupeva, no dia 16 de fevereiro de 2021, a prefeita de Espírito Santo do Pinhal, Cristina Brandão, anunciou nova empresa para assumir emergencialmente os transportes coletivos na cidade, a Aviação Radar Eireli. No entanto, no dia 1º de julho de 2021, a Tuga voltou a assumir emergencialmente o transporte na cidade, após abandono da Aviação Radar. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias somente para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.